Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula aqui sobre harmonia, voltada, né, para os compositores. Então o foco do curso é que você entenda quais são os aspectos harmônicos fundamentais que você precisa estar atento, né, na hora de fazer a sua composição, independente, né, do gênero de música que você compõe. Então é um curso, né, abrangente nesse sentido, onde independente, né, como eu falei, do qual gênero você compõe, eu vou falar de aspectos harmônicos em vários níveis. Então, quando você for fazer a sua composição, você tem que, né, ficar atento ao que é importante para que tenha na sua composição, para ter um caráter do harmônico do gênero que você compõe, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o que é harmonia, né? Então, essa aula eu vou tratar dos fundamentos, assim, coisas elementares, mas que às vezes pode passar despercebido por questões até de nomenclatura, né, de nomes que a gente usa para definir determinadas questões. Então, a harmonia, né, ela é algo que está relacionado à junção de notas. Então vamos pensar assim: a gente abre lá um site de cifra, né, tem a letra da música. Aí na letra da música lá tem algumas letras, né, do alfabeto, né, por exemplo, um A, um B, né, um E. Então essas letras elas representam acordes. Então vamos pensar, eu poderia dizer que é uma nota, né? Mas, né, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é: acorde é uma coisa, nota é outra, tá? Então, acorde é o que acompanha a melodia, né, no caso, né, a letra da música. Né? E a nota, se a gente for pensar, é a melodia. Então, eu posso pensar aqui, ó, eu posso acompanhar uma melodia com uma nota só? Pode, né? Mas à medida que a gente tem mais de uma nota, a gente já está criando uma harmonia. Então, se a gente pensar aqui nas 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A gente consegue cantar uma nota por vez. A gente não consegue cantar 2 notas ao mesmo tempo. Então, isso é uma nota. Quando a gente está falando de acorde, isso que a gente vê lá no Cifra Clube, não, quando toca, por exemplo, né, no violão, no piano, ou qualquer instrumento harmônico, esse A, né, que representa no caso um Lá, né, então o A é igual a um Lá maior, a gente vai depois tratar com mais profundidade, né, sobre os acordes em si, né, que é só um exemplo. Quando o violão toca um Lá maior, né, ele está tocando mais de uma nota. Né? Ele está tocando o quê? Ele está tocando um Lá, uma nota Lá, né, uma nota Dó sustenido e uma nota Mi. Então a junção dessas 3 notas que formam o Lá. Então Lá, cifra, né, esse cifrado na música, né, o B menor, o E, são acordes. Então está acontecendo o quê? Está acontecendo mais de uma nota nesse momento. Enquanto que a melodia, né, ela vai ali caminhando ali de nota pós-nota. Né? Então essa é a primeira, né, questão que a gente tem que ter em mente. Né? Nota é uma coisa, acorde é outra, ok? E vale lembrar também que seria interessante, né, entender bem das cifras, pois quando a gente trata de música popular aqui no Brasil, é muito comum que os acordes eles estejam cifrados. Então é interessante que vocês tenham, né, isso muito claro. Né? Não é nada complexo, né? Então cada letra do alfabeto representa uma nota, né? Então, por exemplo, né, o C representa o Dó, o D o Ré, o Mi, F o Fá, o G o Sol, Lá, Si e Dó, ok? E claro que essa nota Dó aqui é diferente do acorde Dó, né, como eu falei. E tem as suas variações, né? Menor, com sétima, nona e assim por diante. Bem, então por que é importante, né, a gente estudar a harmonia? Cada gênero musical ele tem algumas especificidades, no sentido de progressões específicas, né, características específicas. Às vezes, por exemplo, a gente pensar na bossa nova, os acordes eles têm dissonâncias, né, ou extensões, que é com nona, com sétima, 13ª e assim por diante. Isso vai o quê? Vai gerar uma característica que às vezes é fundamental para o gênero. Então, se um gênero, né, ele necessita, por exemplo, de um acorde dissonante, alguns outros não necessitam. Então, se eu pegar, por exemplo, uma música pop em geral, é comum que os acordes não tenham muitas dissonâncias. Né? Normalmente, no máximo, ali, às vezes uma nona, né, sétima, mas no geral, né, é mais raro. Né? Mas em outros gêneros, isso já é muito comum. Né? Esse seria um ponto. Né? Outro ponto da importância é que a harmonia ela vai criar um caráter
de desenvolvimento da música. Então você vai conseguir desenvolver melhor sua música pensando em aspectos harmônicos, né? Acordes que são do campo harmônico, acordes, né, funções extras, né, funções de dominantes secundárias e assim por diante. Que alguns gêneros cabem e outros gêneros já não cabem, tá? Então é interessante que compreenda, né, essas características, esses materiais, né, para saber usá-lo dentro do que você está propondo, né? Então, bem, basicamente, né, essa é uma pequena introdução aí do que a gente vai, né, tá desenvolvendo nas aulas aí. E na próxima aula a gente vai começar a entrar em assuntos um pouquinho mais específicos, digamos assim. Tá? Até a próxima aula.